Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e este é mais um vídeo do quadro de indicações de leitura. A indicação de leitura de hoje será o livro Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson, da editora Intrínseca. Walter Isaacson foi o autor que já biografou também, já é o biógrafo também de várias outras personalidades importantes da nossa história. Ele tem uma excelente biografia sobre Benjamin Franklin, outra sobre Albert Einstein, outra sobre Steve Jobs. E agora escreveu esta biografia sobre Leonardo da Vinci. E ele, no início do livro, aponta elementos que essas pessoas todas teriam em comum. O que todos eles, claro que ele não está dizendo que Steve Jobs é igual a Leonardo da Vinci ou a Albert Einstein, mas que todos eles tinham algumas características em comum, como por exemplo, o gosto pela estética, o gosto pela arte, pela ciência e pela filosofia, que eles não viam como algo diferente, eles não viam como algo departamentalizado, eles não conseguiam enxergar tanta distinção assim entre arte, ciência e filosofia. Também eles eram altamente curiosos, extremamente curiosos, uma curiosidade que não dependia apenas de algum interesse prático imediato, mas simplesmente uma curiosidade por uma vontade de saber, de conhecer, de responder aquelas perguntas. No que tange especificamente ao livro de Leonardo, existem vários aspectos que são dignos de registro. Primeiro que ele traz informações a respeito da vida de Leonardo da Vinci que talvez não sejam do conhecimento de muitas pessoas. Ele tem uma parte dedicada às obras de Leonardo, ele explica a gestação, como determinadas obras foram pensadas, esboçadas e aperfeiçoadas. Ele trata da disputa de Leonardo da Vinci com Michelangelo, por exemplo. Ele trata de várias passagens da vida de Leonardo da Vinci, o seu relacionamento com os poderosos, o seu relacionamento com outros artistas, o seu relacionamento com seus familiares, o fato de ele não ser um filho legítimo e as repercussões que isso teve na vida dele, o fato de ele ser homossexual e as repercussões que isso teve também na vida dele na Florença de então, na cidade de Milão de então, enfim, durante o período em que ele viveu, e uma série de outros aspectos da vida deste importante artista, desse importante cientista. E ele trata também do lado cientista e filósofo, como disse, ele não via diferença, ele, Leonardo, não via diferença expressiva entre essas atuações. Então, seus contributos para o estudo da anatomia, como ele foi inovador e como ele foi precursor em muito do estudo da anatomia. Talvez o fato de ele não ter publicado algumas das suas descobertas, porque ele fazia as descobertas apenas porque ele era curioso, não porque ele queria depois publicar livros e divulgar essas descobertas para outras pessoas necessariamente. Então muitas das suas descobertas só foram se popularizar e foram efetivamente difundidas no plano científico muitos séculos depois por outros médicos, mas trata das suas descobertas e das suas invenções em matéria de medicina, de anatomia, de engenharia militar, engenharia hidráulica, de arte, pintura, escultura, enfim, de diversos aspectos da vida de Leonardo da Vinci. O livro pode ser um pouco enfadonho para quem não tem tanto interesse assim em arte, nas partes em que ele explica detalhes a respeito de determinadas obras, mas ainda assim é muito rica a leitura e vai permitir ao leitor depois ver, visualizar, compreender essas obras com outros olhos. Se não as viu ainda, quando as vir, vai vê-las de uma forma muito mais completa. Se já as viu, quando as examinar novamente, vai ver aspectos, vai constatar aspectos que não havia constatado antes. É muito importante, muito interessante também. E é um dado curioso, Leonardo trabalhava com uma equipe e ele fazia diversas versões muito parecidas dos mesmos quadros. Isso nos dias de hoje seria dito como autoplágio, uma expressão que soa até um tanto contraditória em si mesma, soa como um oxímoro, algo como uma bagunça muito organizada, porque o plágio é a cópia das ideias de outra pessoa que são apropriadas como sendo de quem as enuncia. Então, se escrevo um texto e copio trechos de um texto de outra pessoa, eu estou cometendo plágio. Mas se eu copio trechos de um texto que eu escrevi e publiquei em outro canto, autoplágio é até uma forma de contradição. Pode haver algum tipo de ilicitude
algum tipo de imoralidade se a pessoa usa o mesmo texto para cumprir duas tarefas diferentes, quando as tarefas deveriam ser diferentes. Então, se uma pessoa usa a mesma dissertação de mestrado para conseguir 2 títulos de mestre, o problema não é o plágio, o problema é o fato de ela não ter feito 2 dissertações de mestrado. Mas no caso de um artigo que tem um pequeno trecho de outro, porque o pesquisador continuou pesquisando e aprimorou aquelas ideias, talvez isso não devesse ser considerado autoplágio. Isso, como disse, é até uma contradição. Mas pondo esse aspecto de lado, acadêmico atual, contemporâneo de lado, o importante é que Leonardo da Vinci fazia à torto e à direito o autoplágio em suas obras. Um dia eu comentava isso com um amigo que é coordenador de um programa de pós-graduação, e ele disse: no dia que os professores do meu programa tiverem com a técnica de um mestre renascentista fiorentino como Leonardo, eu vou deixar que eles cometam autoplágio vez por outra. Por enquanto eu vou preferir que não. Mas, brincadeiras à parte, o livro é uma leitura propiciará uma leitura bastante agradável. Fica aqui a indicação, além de agradável, bastante instrutiva e enriquecedora. Também fica a indicação das outras biografias. Se gostarem dessa de Leonardo, certamente gostarão da de Jobs, da de Einstein e da de Ben Franklin, que são feitas pelo mesmo autor. Não se esqueçam de curtir este vídeo, de se inscreverem no canal, de comentarem o que pensam a respeito deste livro, a respeito de Leonardo da Vinci, a respeito de Walter Isaacson, das outras obras dele, do autoplágio, ou do que mais acharem pertinente que tenha relação com o livro. E até um próximo vídeo.